Então tem barra de bênção, homem de Deus, esposa dele está aí. Então eu creio que vai ser bênção para a sua vida aqui hoje, amém? Senhor Deus Pai Celestial, te louvamos pela vida do pastor Paulo Henrique. Ele vai trazer uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja. Usa teu filho de uma forma linda e especial, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo 9. Livro de Josué, capítulo 9. Localiza comigo a partir do seu versículo 12. Livro de Josué, capítulo 9. A partir do seu versículo 12. Amém? Que diz assim: este é o nosso pão. Nós tomamos ainda quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede eles está seco, e está mofado, e esta garrafa, ou este odre, de vinho que enchemos, era novas, e vede estão rotas, estão nossas vestes, e os nossos calçados ficaram velhos, em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões, e não pediram conselho da boca do Senhor. E você pode se assentar. Meus irmãos, com muita alegria agradeço ao Senhor por mais uma vez o Senhor fazer de mim instrumento, um mecanismo em suas mãos para transmitir a sua poderosa palavra. Mais uma vez deixo a minha grande agradecimento ao pastor Alain, aos irmãos dessa igreja, as irmãs, a todos os amigos, amigas, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu creio que cada um de nós já somos abençoados pelo Senhor Jesus. Já fomos apresentados mais uma vez nessa casa espiritual para pregoar a palavra do Senhor. Eu e mais a minha esposa que viemos nessa noite para adorar ao Senhor. Meus irmãos, não venho trazer nada diferente, mas sim a palavra do Senhor. Não vim aqui querer mexer com o seu emocionalismo, nem tampouco amaciar o seu ego, nem fazer essa tribuna aqui para trazer entretenimento para o seu coração, mas só apenas pregar uma palavra que nós já sabemos o que está escrito, porque nós somos leitores dela, mas sabemos que o Senhor, Ele sempre revela nas suas revelações, dentro das suas escrituras, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. E eu louvo a Deus por esta palavra, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus por tudo que o Senhor tenha operado e vai continuar operando neste lugar. Sem perca de tempo, quero ser fiel ao tempo e a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler está se referindo a uma história que a palavra de Deus revela que o povo de Israel, os hebreus, que agora estão dentro do território que um dia foi prometido, herança dada por Deus, e a Bíblia diz que então eles derrotaram, derrubaram os muros de Jericó. Porém também, depois de ter perdido uma guerra contra os guerreiros de Ai, novamente eles voltam a pelejar, e dessa vez foi bem sucedido, porque eles descobriram qual foi o problema da outra vez que não conseguiram vencer.
Então eles resolvem o que tinha que ser resolvido e dessa vez eles vencem. Só que a Bíblia diz que agora sucedeu que quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam no lado do Jordão, nos montes, nos vales, em todas as costas dos grandes mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus e os zubizeus. E ele se reuniu como acordo para lutar contra Josué e contra Israel. Porque eles entendiam que, assim como Israel e a equipe de Josué, através de Deus, travou uma batalha e venceu esta batalha contra Jericó e contra a terra de Ai, eles percebem que não dá para vencer eles sozinho. Então, por esse motivo, eles vão ter que se aliar, se ajuntar, a unir as suas forças para poder contra-atacar, para poder vencer Josué e seu exército. Então, os reis vão se unir e vão, de alguma forma, fazer um acordo para poder pelejar, para poder ir ao campo de guerra. Só que a Bíblia diz que, então, os zubizeus, a Bíblia diz, então, louvado seja o nome do Senhor, que os aveus, ouvindo, caindo em si e chegando a notícia a eles que Josué venceu esta guerra, então eles vão agir de estratégia, então eles vão ter uma ideia, os gibeonitas, para poder vencer esta guerra. E qual a ideia que eles vão ter? Eles vão tentar usar uma astúcia, um plano de guerra, uma manobra para poder enganar e para poder confundir. Então, dentro dessa estratégia, dentro desta manobra, dentro dessa estratégia de guerra, dentro desta manobra, eles têm uma ideia: vamos enganar e vamos confundir. Então, o segundo texto vai dizer que eles vão preparar uma jumenta, vão preparar um saco velho, vão preparar um pão velho, vão preparar um odre velho e colocar dentro do odre vinho velho, vão colocar calçados remendados, roupas velhas, e assim rumos vão até Gilgal, aonde estava o acampamento de Israel, aonde estava Josué e sua equipe. E segundo a história diz que eles se aproximaram e chegaram até Josué. Porém, quando eles chegam até lá, eles chegam dizendo que eles vieram ali para fazer aliança, porque eles vieram de tão longe apenas para fazer uma aliança. Então a Bíblia diz que eles vão ser interrogados, e dentro desta interrogação vão questionar eles, porque que motivo o povo de Israel faria aliança com eles se eles habitam ali. Em outras palavras, eles estão dizendo: vocês são nosso inimigo, e nós, porventura, faremos aliança com o inimigo? Então eles vão rogar a Josué, e vão dizer a Josué que eles vieram de longe, mas na intenção apenas de fazer uma aliança, por causa da fama do seu Senhor, por causa da fama do seu Deus. Muitos que outra hora confessavam a fé, mas já abandonou a fé. Deixaram a fé para seguir doutrina diabólica. Deixaram a fé, ou melhor, deixaram a santa palavra, a escritura, para dar ouvido fábulas, aquilo que satisfaz o seu ego, aquilo que traz uma sensação de emocionalismo. Pessoas que preferem ouvir aquilo que agrada o seu eu, amante de si mesmo, prepotente, arrogante, soberbo. Estamos vivendo essa época. Pessoas que já não querem mais saber da santa doutrina, da palavra do Senhor, e começam a procurar fábulas, assuntos que vão lhe agradar, assuntos que vão te satisfazer, assuntos que vão trazer agrado. Ah, mas se prega uma santa doutrina, a palavra biblicamente verdadeira, na luz da Bíblia, isso não me agrada, não é satisfatório para mim. Mas aquilo que vai me satisfazer, mas deixando a vida de qualquer maneira e não tem mudança, isso é agradável. É o dia atual que estamos vivenciando. Pessoas abandonando a fé, se apostadando da fé, dando ouvido à falsa doutrina, dando ouvido à doutrina diabólica. Pessoas amantes de si mesmo, prepotente, arrogante, soberbo, altivez. Estamos vivendo essa época. Por quê? Porque isso aqui não dá ibope, isso aqui não dá agenda.
Isso aqui não dá mensagem, isso aqui não dá curtida, isso aqui não dá like, mas isso aqui salva, liberta e prepara e leva para o céu. Eu não vim aqui pregar pão mofado, mas eu vim pregar a verdadeira palavra, aquela que salva, aquela que lava, aquela que limpa, aquela que ainda leva para o céu. Eu não sei se tem alguém nessa noite que acredita, mas eu quero acreditar que você não saiu da sua casa para ouvir. Porque os pão aqui de Gibeonitas é o pão bolorento. Que pão bolorento é esse? É aquele pão que aparentemente por fora está bom, mas por dentro está mofado. Aparentemente por fora está legal, mas por dentro está estragado. Não precisa você ir muito longe. É o que mais nós vemos por aí. Pão bolorento. É aquele pão que só incha. Mas não é aquele pão que trata, porque o pão que trata ainda é a palavra de Deus. Já dizia aí um grande escritor, vai dizer, se tu pregou a palavra e a palavra não trouxe certo desconforto para aquele que te ouviu, você não pregou a palavra. Mas se você pregou a palavra e a palavra trouxe um certo desconforto, é a verdadeira palavra que você pregou. E nessa noite eu não vim mudar o discurso, ainda a palavra é mesmo. A palavra ainda vem salvar, libertar aqueles que acreditam nela. A palavra vem libertar aquele que está na sua casa, preso nas mãos do vosso adversário. O diabo pode estar aprisionando ele agora, mas a palavra que é pregada nesta noite, possa estar de encontro agora, e todos os grilhões, corrente de Satanás, cai por terra agora, porque ainda a palavra do Senhor liberta. Não é pão bolorento, não é pão que tem uma sensação que satisfaz, mas na verdade traz diversas consequências. Eu não sei se teve pessoas que já passou por isso, mas já passei. De você estiver na rua e de repente você comer alguma coisa, mas depois de alguns tempos, ou algumas horas, melhor dizendo, quando você chega na sua casa, você começa a ter uma sensação estranha dentro de você. Aí você percebe que na rua, ou trabalhando no percurso na rua, você comeu alguma coisa. Então você entende que aquilo que você comeu começou a te dar uma sensação ruim dentro de você. Isso são os pães bolorentos que por aí são pregados. Aqueles pães que dá a sensação que te satisfez, mas depois vai trazer um mau resultado. E que mau resultado é esse? O mal-estar. Não traz melhoria, não traz mudança, mas ainda eu velo por uma palavra, aquela que confronta, aquela que limpa, aquela que liberta. Eu não vim aqui mexer com o teu... Aleluia! Nós queremos o céu. Então, na noite, o pão ainda é saudável. Esse pão é aquilo que Paulo falou. A santa doutrina que muitos abandonaram. Estão comendo pão dos gibeonitas. Quanta gente por aí, irmão, comendo pão de gibeonitas. Quanta gente por aí, irmão, eu velo pela esta palavra, eu acredito que esta igreja a qual eu prego é uma igreja que ainda vela por isso, e que Deus continua derramando graça, sabedoria, sustentando, porque a igreja que vela pela santa doutrina não fica contando com tapinha no ombro, e nem tampouco joinha. Esquece isso. Eu falei uma vez na minha igreja que quando nós lemos a Bíblia, há pessoas que por aí dizem o jardim é maravilhoso, e é verdade, mas não fala a consequência daqueles que pecaram dentro do jardim, abriram portas que não era para ser aberta, e por esse motivo entrou o pecado, entrou a morte. Isso não é falado, só fala do paraíso, da maravilha do jardim. Muitos falam por aí, eu sou profeta, é muito bom profetizar, mas não fala das consequências que o profeta passa. Não fala das perseguições que o profeta passa. Sabe por que não fala? Porque isso não dá agenda, isso não dá like, isso não dá bope, isso não dá amizade. Porque falar que ser profeta, mas falar das consequências que ele passa, amigos que diz ser amigo abandona, mas amigos que é amigo de verdade permanecem contigo até o final. Mas falar que é ser cheio do Espírito Santo também é maravilhoso. No dia de Pentecostes, mais de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso é maravilhoso, mas não fala das consequências daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Estão dizendo, são bêbados. Esses daí são bêbados.
Não fala das consequências, porque ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio aqui dentro e ir para casa ser cheio e voltar a ser cheio. É ser cheio aqui dentro e combater contra o inferno que lá fora te aguarda. É pregar o Evangelho, o reino de Deus e anunciar que Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ainda que a Bíblia falar que a igreja, mas falar da perseguição que a igreja passou, também isso não vale a pena falar. Porque isso não enche igreja. Isso pessoas não vêm para a igreja. Eu não sei se alguém aqui já teve o conhecimento ou já teve a oportunidade de ler um livro chamado Coliseu. Vai ler um pouquinho para tu saber a história da igreja que passou lá atrás. Na época, os imperadores, Tito atribulado, demoniado, derrubou Jerusalém no ano 70. Era um homem que vai inaugurar o Coliseu. E o Coliseu era feito para que os cristãos que estavam presos, que sofreram uma grande perseguição, no dia da arena, todo mundo esperando, mas não era show, não era música de louvores, mas o que era? Eram os cristãos que eram soltos para ser devorado pelos leões, e as mulheres que estavam gestantes com seu filho dentro do seu ventre, os leões devoravam e abriam a madre dos seus ventres e comiam os fetos que estavam dentro do seu ventre, e aquilo era o que? Alegria para aqueles que viam o show, alegria para aqueles que estavam pagando para ver o show. E sabe qual é a mais tristeza hoje em dia? Pessoas querendo abandonar a fé porque caso de pessoas olharam por cara feia. Pessoas querendo abandonar a fé porque não recebeu a paz do Senhor. Pessoas querendo abandonar a fé porque a porta fechou. Pessoas querendo abandonar a fé porque não tem curtida, não tem seguidor. Ei, o meu ministério não está baseado em curtida e nem tem pouco seguidor. Mas o meu ministério está baseado naquele que me vocacionou. Aleluia! O privilégio de estar numa igreja como essa, bela, maravilhosa, sentado nesta cadeira para prestar culto e louvores, adoração àquele que é digno. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar, irmão. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, irmão. Eu não vim pregar uma palavra bolorenta para a tua vida nessa noite. Eu vim pregar aquilo que é real e é realidade. Eu não vim pregar gibi para você nessa noite. Eu vim te dizer que mais de milhares de cristãos foram mortos para que esta palavra chegasse até mim e a você, e nós tivéssemos o privilégio de ter esse acesso na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente. E por qual motivo você vai deixar Jesus? E por qual motivo você deixou Jesus? Hoje é o momento da palavra e vivenciar o que está escrito. Ainda que muitos nos abandonam, nós permaneceremos fiel até a morte. Glória. Pão bolorento, aparentemente bonito por fora, mas por dentro estragado. Eles apresentam a Josué, apresentam o povo, e a Bíblia diz que eles recebem. A Bíblia diz que eles recebem, está no texto. E eles receberam a provisão deles e fizeram uma aliança com eles. Ao perigo. E não consultaram a Deus. Outro perigo. Come o que dá. Se alimenta o que dá. Sai comendo o que estão falando. Sai comendo o que está pregando. Sai comendo o que vão falando. Mas é legal. Dá uma sensação. Sabe, mexe aqui dentro. Ei, tu não é movido por sensação, tu é movido pelo Espírito Santo. Tu é confrontado pela palavra. A Bíblia diz que eles recebem, aqui estou indo para o final. E quando eles recebem, eles fazem aliança. A aliança que eles fazem com eles. Recebe o pão mofado. Recebe o pão velho. A Bíblia diz que também recebe o quê? O vinho que está dentro do odre. E o vinho está velho. Porque tanto o pão e tanto o vinho, tanta veste, não vai envelhecer no caminho. Já veio velho. Não envelheceu na trajetória, missionário, mas já veio velho. Isso aqui é uma manobra para enganar. Isso aqui é uma manobra para confundir. É por isso, meus irmãos, que nós temos que meditar na palavra de noite. É por isso que, meus irmãos, nós temos que estar sempre se alimentando desta palavra, para não ser enganado, para não ser ludibriado, para não ser confundido.
mas principalmente com coisa nova. Melhor, já ouvi falar isso. Irmão, prega coisa nova. Quer mexer com o povo? Traz coisa nova, traz novidade. Porque tem gente que gosta de novidade. Sai fora disso. É pão bolorento. Eu prefiro ficar com aquilo que não é antigo, mas ainda é aquilo que preserva para a minha vida, que é a palavra. Só que a Bíblia diz que eles pegam vinho. E todos nós sabemos que vinho simboliza o quê? Alegria. O vinho significa celebração. E só que me chama a atenção, qual é o momento que eles estão vivendo dentro dessa geografia, dentro de Canaã? Um momento de alegria, um momento de celebração. E por que alegria e celebração? Porque eles tinham acabado de vencer os seus inimigos. Então eles estão vivendo um momento do auge, da alegria, da celebração. Só que eles apresentam gibonita com vinho velho. E vinho velho representa o que aqui? Frustração. Deixa eu te dizer uma verdade. A intenção do diabo é nunca querer ver você celebrando sempre a sua alegria. A intenção do diabo é nunca ver você com um sorriso no rosto. A intenção do diabo é sempre querer destruir a sua alegria, querer destruir a sua celebração. O diabo não fica satisfeito quando você tem uma vida de felicidade, quando você tem uma vida de celebração. A intenção dele aqui, o papel dele aqui, é querer destruir esta celebração. E como ele destrói esta celebração? Trazendo um vinho velho. Porque vinho velho significa frustração. Então Deus está nos ensinando: toma cuidado com o diabo, porque ele quer frustrar a sua alegria, ele quer frustrar a sua alegração, ele quer frustrar a sua celebração. Lembra de Jesus? Jesus está à mesa junto com os seus discípulos, e na mesa havia um chamado Judas. Mesmo Jesus sabendo que Judas ia lhe trair, mas mesmo assim ele não deixou ele acabar com a sua alegria. Judas está na mesa, Judas vai trair, Judas foi o motivo do seu momento de ser levado para a crucificação, mas mesmo assim Judas está ali querendo trazer vinho velho. Mas na mesa de Jesus tem vinho bom. É Jesus me ensinando: não é por causa de traição que vai tirar minha alegria, não é por causa de pancada que vai tirar minha celebração. Porque Judas só foi apenas um degrau para Jesus ser crucificado, para Jesus passar no Calvário. Porque se Jesus não... O diabo sempre vai tentar roubar a sua alegria. O diabo sempre vai tentar te frustrar. Mas quando você tem um alvo, e o seu alvo ainda é a cruz, o seu alvo ainda é Cristo, ele pode tentar de um lado, ele pode tentar do outro, mas quem será frustrado é o seu adversário e o meu adversário. Ele será frustrado, porque o nosso alvo ainda é aquele que morreu, mas venceu. O nosso alvo é aquele que morreu, mas venceu. Então vinho simboliza a frustração. Estão tentando frustrar Israel, estão tentando frustrar o povo de Deus, mas a Bíblia diz que também eles apresentam a veste. E quando eles apresentam a veste estão suja. Isso aqui, irmão, veste suja, eu estou trazendo tanto literal e tanto também figurativa, para nós entender a menção do texto. E quando eu trago na intenção figurada, eu vou lembrar de Apocalipse, capítulo 3. Dentro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ver que ali vão cartas para as igrejas de Asas. E dentro desta carta, principalmente em capítulo 3, para a igreja de Sardes, vai uma igreja direcionada para o anjo daquela igreja. E dentro desta carta vai uma seguinte palavra, dizendo que tem nome que vive, mas está morta. E ele vai dizer: confirma aqueles que estão para morrer. Ser vigilante, porque eu virei como ladrão e não saberás o dia. Mas o que me chama mais atenção é no versículo 4, missionária Josiane. No versículo 4 ele vai dizer: ainda tem uns poucos que andam comigo de branco e não contaminaram as suas vestes. E por esse motivo são dignos de nome escrito no livro da vida. Confessarei diante aos anjos e diante o meu Pai que está sentado no trono. Sabe o que eu aprendo dentro desse texto, irmão? Cantam na mesma igreja, canta no mesmo coral, fala do mesmo Deus. E qual é a diferença? Aquele que anda com ele. Eu vou dizer de novo: está na mesma igreja,
está no mesmo coral, confessa o mesmo Deus, fala do mesmo Deus. Lembra das virgens? Para nós ter uma noção. Aparentemente parece ser, mas não é. E qual a diferença? É aquele que anda com ele. Porque há uma reprovação para a igreja de Sardes. E a reprovação que é? Tem nome que vive, mas está morta. Mas no verso 4, você pode ler na sua Bíblia, vai dizer, mas tem um pouco. Ainda tem os remanescentes que anda comigo de branco. E o que tem a ver, figurativo, com o texto que você leu, pastor? O que tem a ver é que tem pessoas que diz, se fulano faz, eu também tenho que fazer. Se fulano erra, eu também posso errar. Se fulano tropeça, eu também vou tropeçar proporcionalmente. Porque ele faz, eu também posso fazer. Mas há uma diferença, aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Porque quem anda com Deus mantém as suas vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Sustenta a tua mão aí no alto aí. Aqui não é uma palavra para trazer teu emocionalismo lá no chão, não. Aqui é uma palavra para nos trazer, até mesmo tirar nós de certos confortos, para nós não se conformar com a vida atual, desse século atual do dia de hoje. É para trazer na nossa consciência que nós não podemos se conformar no século. Olha! Porque haverá uma separação. E a separação, irmão, não será no juízo final não, tá? A separação será no arrebatamento. Porque aquele que anda com ele, encontrará ele nas nuvens. E aquele que não anda com ele, vai anunciar. Eu cantava no coral. Eu pregava na igreja. Eu falava de Jesus. Irmão, sinto bem nesse lugar, irmão. Eu pronunciava o nome dele. Sabe quem vai dizer que a igreja subiu? Não são os ímpios não, irmão. Não são os incrédulos não. Quem vai dizer que a igreja foi aquele que estava na igreja. Aquele que falava que era igreja. Aquele que cantava na igreja. Aquele que pregava na igreja. O juízo final é para aqueles que ficarão. Então a separação já vai começar no dia do arrebatamento. Quem foi encontrar com ele na nuvem foi aquele que andou com ele. E eu quero acreditar que nós que estamos aqui, irmão, subiremos no primeiro arrebatamento. Encontraremos ele na nuvem. Estaremos com ele na nuvem. E aqueles que ficar vão anunciar que a igreja subiu. Que a igreja foi arrebatada. Então é esses que vão anunciar, que esses são quem? Os que comeu da mesa dos gibeonitas. O que bebeu o vinho dos gibeonitas. O que deixou se levar pelas vestes dos gibeonitas. Fulano anda assim, também posso andar. Irmão, não estou falando aqui de veste, não quero pregar doutrina de veste. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. É como está a nossa vida diante do Senhor. Eu disse aqui, volto a dizer, não vim pregar uma palavra de emocionalismo, nem entretenimento. É uma palavra que nos tira da nossa zona de conforto. Como eu tenho o costume de dizer, eu não prego para que você mastiga com lábios, eu prego que você mastiga com a mente. É mastigar com o cérebro, para que nós podemos entender, irmão, que nós que somos filhos de Deus, nós que fomos adotados pelo Cordeiro, nós não podemos comer do pão dos gibeonitas, e nem tampouco beber do vinho dos gibeonitas, e nem tampouco se conformar com as vestes dos gibeonitas. Porque os gibeonitas andam assim, eu também vou andar. Porque os gibeonitas fazem assim, eu também vou fazer. Ah, os gibeonitas levam o vinho no odre assim, eu também vou levar. Ah, os gibeonitas comem pão mofado, eu também vou comer. Não, você é diferente. Você é separado. Essa igreja é separada, ainda a igreja é separada. Assim como em Apocalipse a igreja de Sardes foi reprovada, mas havia pessoas dentro da igreja que Deus olhou e falou, ainda há um pouco, ainda há os remanescentes. Tem uma coisa que Deus falou no meu coração, eu perguntei, Deus, muitas das vezes, nós pregamos a palavra do Senhor lá fora, e o que mais nós ouvimos as pessoas falar é dizer, ir para a igreja ser igual fulano, ir para a igreja ser convertendo melhor que fora. Ah, o Senhor me deu a estratégia. Se fulano faz assim, entra você para a igreja e faça a diferença. Se fulano anda assim, entra você para a igreja e faça a diferença.
O seu comprometimento não é com fulano, o seu comprometimento é com aquele que morreu no cruz do Calvário por você. O seu comprometimento não é com Bertano, o seu comprometimento é com o Senhor Jesus. Então, toda vez, pega isso para o teu coração. Se alguém te questionar e dizer, servir a Deus para ser como um pastor, que está aí sendo envergonhado, faz o que quer, não. Faça a tua diferença. Porque naquele grande dia, no teu nome eu preguei, no teu nome eu evangelizei, no teu nome eu falei, apartar de mim, que praticar iniquidade. Não te conheço. Então eu falo, sabe o que dentro da Bíblia, biblicamente, para a nossa vida nessa noite? Não quebra o seu relacionamento com Deus por nada. Não quebra o seu relacionamento com Deus por nada. Amigos foi embora, deixa aí, porque nunca foi amigo de verdade. Amizade que diz ser amizade e acabou indo porque diz que você agora quer ser o crentão, deixa ele. Ore só por ele, também não deseje o mal. Porque o nosso propósito não é desejar o mal para ninguém. Mas seja você, aquele que na igreja Sardes é a minoria que anda com ele e tem as suas vestes limpas, que naquele grande dia o teu nome vai estar lá e será confessado diante aos anjos, diante de Deus que está sentado no trono. A Bíblia vai dizer, Salmos, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem anda na palavra tem a luz. E a luz sempre ilumina a sua direção para onde você tem que ser direcionado. A luz, que é a palavra, sempre vai te direcionar para onde você tem que ser direcionado. Então você que preserva pela palavra de Deus, continua preservando. Você que vela pela palavra de Deus, continua velando pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ainda é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ainda é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ainda é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Quem tem a palavra tem tudo. Oh, glória! A palavra de Deus, meus irmãos. Toma cuidado com os pães dos gibeonitas. Tem muitos pães de gibeonita pregado por aí. Aquela que te dá uma sensação que foi alimentado, mas não te confrontou. Não colocou você no seu lugar, que é um ser humano, diversas limitações, como eu tenho, como todos têm. Como já diz João, né? Aquele que não tem pecado, nele não há verdade. Nele não há verdade. Mas nós não é conivente ao pecado. Nós não guarda o pecado como bichinho de estimação. Porque tem gente que guarda o pecado como bichinho de estimação porque está comendo pãozinho de gibeonitas. Aí é por isso. Porque o pãozinho de gibeonita faz a pessoa guardar o pecado como bichinho de estimação. Mas a palavra de Deus faz você confrontar e te mostra a realidade. O que precisa sair e o que precisa entrar. E eles fez aliança e não consultou a boca de Deus. E a Bíblia diz, passaste 3 dias, descobriram com quem eles fizeram aliança. Então, o problema é que muitos estão deixando passar muito tempo. O problema é que muitos estão deixando passar muito tempo. Está fazendo aliança com o inimigo. O inimigo que eu falo, irmão, não é pessoas, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O inimigo que eu falo, irmão, é o inimigo das nossas almas. Satanás vem com sapatinho de lã. Ele não vem com carinha de Satanás. Ele vem com carinha de bom moço. Deixa eu ficar aqui. Eu sou um bom moço. Não vim fazer mal para você. Agora não faz. Mas depois você vai ver a fatura. Você vai ver a fatura. Mas nessa noite, eu louvo a Deus porque ainda tem uma palavra que é pregada nas nossas vidas. E esta palavra, ela nos confronta todos os dias. Esta palavra, ela nos alimenta todo dia. Essa palavra é a instrução de nós de todo dia caminhar.
Porque enquanto nós vivermos neste mundo pecaminoso, um mundo que se declina para o pecado, para a ruína, para a destruição, ainda há uma igreja remanescente que ainda conduz para o céu, 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 para o céu. Ah, pastor, o amigo da faculdade diz ser crente, mas se relaciona com muito mais que o céu. Mas você ainda pertence ao céu. Ah, pastor, o amiguinho da escola, ele se relaciona com a terra e diz que vai morar no céu. Mas você é diferente, você é do céu. Quem é do céu fala diferente. Quem é do céu anda diferente. Quem é do céu sabe com quem se relaciona. Quem é do céu sabe. Amém, meus irmãos? É uma palavra bem simples. É uma palavra bem simples. Como diz Paulo a Timóteo, chegarão os últimos tempos, que muitos abandonarão a fé. Que muitos darão ouvido a fábulas, mentiras, doutrinas diabólicas. É bíblica, irmão. Está acontecendo, irmão. Está acontecendo. Ele falou para Timóteo o que ia acontecer. E já estamos vivendo essa época. E deixa eu terminar aqui dizendo, a palavra de Deus, além de ela libertar, além de ela curar, ela salva, liberta, cura, transforma, realiza milagre, muda a vida, muda a trajetória, muda o percurso. A palavra de Deus é tudo, irmão. Ela transforma a vida do ser humano. De repente alguém entrou aqui já desacreditado com tanta luta, tanta pancada que tem passado na sua vida. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui como boca de Deus para te dizer que a palavra de Deus ainda pode mudar esse sentimento que você está achando que não vai conseguir chegar. A palavra de Deus ainda pode mudar o seu entendimento, o seu pensamento que você tem a respeito do céu. A palavra de Deus pode mudar e te dizer que o céu é o melhor lugar para a tua vida. O céu é o melhor lugar para a tua casa. O céu é o melhor lugar para a tua família. O céu é o melhor lugar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua primeira, terceira, quarta geração, se até lá Jesus não voltar. O céu ainda é o melhor lugar. O Espão de Gebenito está dizendo, não, a terra é melhor lugar, mas a santa doutrina ainda está sendo pregada dizendo, o céu é o melhor lugar. Os Gebelitas estão dizendo, não, as coisas da terra ainda é melhor, mas o céu ainda tem uma palavra que vela e a palavra diz, o céu ainda é o melhor lugar. Como Jesus disse para aquele jovem rico, se vender e se deixar, lá no céu tem um tesouro que te espera. Então onde está o teu coração? Lá estará o teu tesouro. Está tudo aquilo que nós queremos nessa terra, o céu te espera, o céu te espera. Que palavra, né?